Imagine um mundo onde os heróis de ação eram imbatíveis, invencíveis, quase sobre-humanos. Até que surgiu um homem comum, descalço, sangrando, enfrentando terroristas com nada além de sua inteligência afiada e um sarcasmo irresistível. Esse homem era Bruce Willis. Hoje, aos 70 anos, ele não é apenas um ator. Ele é uma lenda, um ícone que mudou para sempre a forma como enxergamos o cinema de ação. Mas como um jovem que começou nos palcos da Broadway se tornou o rosto de uma das franquias mais eletrizantes da história, a resposta está na sua jornada única, marcada por talento, coragem e uma atitude que só ele poderia carregar. Bruce Willis, o herói de ação que conquistou. Hollywood. Bruce Willis não é apenas um nome no cinema. Ele é um ícone que redefiniu o conceito de herói de ação e se tornou uma das figuras mais queridas e respeitadas da indústria. Hoje, ao completar 70 anos, seu legado continua vivo, consolidando-se como um dos mais memoráveis da história do entretenimento. Sua jornada começou nos palcos teatrais, onde sua paixão pela interpretação tomou forma. O talento e a presença de palco logo o levaram à televisão, onde seu carisma inquestionável brilhou na série Moonlighting, A Gata e o Rato. Mas foi no cinema que ele encontrou seu verdadeiro lar, marcando gerações ao interpretar personagens que fugiam dos estereótipos tradicionais. Quando assumiu o papel de John McClane em Duro de Matar, 1988, Willis transformou o G.U. Janeiro de ação. Em uma época dominada por heróis musculosos e infalíveis, ele trouxe um novo tipo de protagonista. Humano, vulnerável, sarcástico e improvável. Essa abordagem o diferenciou e o consagrou como um dos maiores astros de Hollywood. Mas seu talento ia além das explosões e perseguições eletrizantes. Ao longo das décadas, Willis provou ser um ator versátil, transitando entre ação, comédia, ficção científica e suspense. De Pulp Fiction, 1994, ao Sexto Sentido, 1999, sua capacidade de se reinventar e entregar atuações memoráveis consolidou seu lugar no panteão dos grandes nomes do cinema. Mesmo afastado das telas devido a problemas de saúde, a influência de Bruce Willis permanece intocável. Seus filmes continuam a inspirar novas gerações, e seu legado segue firme, mostrando que um verdadeiro herói não precisa apenas de força bruta, ele precisa de personalidade, carisma e uma presença que jamais será esquecida. Os primeiros passos do teatro à televisão. Muito antes de se tornar o rosto de uma das franquias de ação mais icônicas da história do cinema, Bruce Willis trilhou um caminho que poucos imaginariam para um futuro astro de Hollywood. Sua jornada começou no teatro, onde encontrou sua primeira grande paixão pela atuação. Com um talento natural para interpretar e uma presença de palco magnética, ele rapidamente se destacou, participando de diversas produções teatrais, incluindo peças da Broadway. Essa experiência não apenas refinou sua técnica como ator, mas também lhe deu a base necessária para encarar desafios ainda maiores na indústria do entretenimento. No entanto, o teatro era apenas o começo. Com um estilo irreverente e um carisma que saltava aos olhos, Willis logo chamou a atenção da televisão. Foi na série Moonlighting, A Gata e o Rato, exibida entre 1985 e 1989, que ele teve sua primeira grande chance como protagonista. Na pele de David Addison Jr., um detetive privado espirituoso e irreverente, Willis formou uma química explosiva com Sybil Shepherd, que interpretava Maddie Hayes, sua parceira de investigações e interesse romântico. O diferencial da série estava na forma como misturava elementos de comédia, drama e mistério, criando uma dinâmica envolvente que conquistou o público e a crítica. Willis trouxe um frescor inédito ao papel, combinando seu humor afiado com uma atuação naturalmente cativante. Seu desempenho foi tão marcante que lhe rendeu um Globo de Ouro e um Emmy, consolidando-o como uma das grandes promessas da televisão na época. Mais do que uma vitrine para seu talento, Moonlighting foi o trampolim que levou Bruce Willis ao estrelato no cinema.
Seu jeito despreocupado, sua capacidade de improvisação e seu timing cômico provaram que ele não era apenas mais um galã da TV, mas sim um ator completo, pronto para conquistar a telona. E foi exatamente isso que aconteceu. Ao final da década de 1980, Willis daria um salto definitivo para o cinema, protagonizando um dos maiores filmes de ação de todos os tempos, O Estouro no Cinema. O nascimento de um ícone se a televisão deu a ele reconhecimento, o cinema foi o palco onde Bruce Willis realmente brilhou. Em 1988, ele protagonizou Duro de Matar, Die Hard, no papel de John McClane, um policial comum que se encontra em uma situação extraordinária. O longa-metragem, dirigido por John McTiernan, redefiniu o gênero de ação ao apresentar um protagonista diferente do padrão musculoso e invencível da época. McClane era humano, vulnerável e enfrentava situações impossíveis com astúcia, humor e muita coragem. O sucesso estrondoso do filme gerou uma franquia de 5 sequências e consolidou Willis como um dos maiores astros do cinema de ação. A famosa frase "Yippee-ki-yay, Motherf" se tornou um dos bordões mais marcantes da história do cinema. Versatilidade no cinema. Do suspense à ficção científica. Embora tenha sido alavancado pelo gênero de ação, Bruce Willis mostrou que não estava limitado a apenas um tipo de papel. Sua carreira foi marcada por uma grande diversidade de personagens e gêneros cinematográficos. Pulp Fiction, 1994. No clássico de Quentin Tarantino, Willis interpretou Butch Coolidge, um boxeador durão que tenta fugir de um acordo com mafiosos. Sua atuação memorável contribuiu para o ressurgimento de sua carreira nos anos 90. O Quinto Elemento, 1997. Nesta aventura sci-fi dirigida por Luc Besson, Willis deu vida a Corbin Dallas, um ex-militar que precisa salvar o mundo ao lado da enigmática Lilu, Milla Jovovich. Armageddon, 1998. Como Harry Stamper, um perfurador de petróleo recrutado para salvar a Terra da colisão com um asteroide, Willis emocionou o público e garantiu mais um sucesso de bilheteria. O Sexto Sentido, 1999. No papel do psicólogo infantil Malcolm Crowe, Willis surpreendeu ao se afastar da ação e brilhar em um suspense psicológico que se tornou um dos filmes mais icônicos do gênero. Desafios e a despedida prematura das telas apesar de uma carreira brilhante, repleta de sucessos e personagens memoráveis. Bruce Willis enfrentou desafios pessoais que o levaram a um afastamento precoce da atuação. Por décadas, ele foi um dos nomes mais celebrados de Hollywood, entregando performances icônicas e se reinventando constantemente. No entanto, sua trajetória nos cinemas foi interrompida de forma inesperada quando sua saúde começou a se deteriorar. Em março de 2022, sua família anunciou publicamente que Willis havia sido diagnosticado com afasia, um distúrbio neurológico que afeta a comunicação, dificultando a fala, a compreensão e a capacidade de expressar pensamentos com clareza. Essa condição tornou a atuação, uma arte baseada na fala e na interpretação, um desafio cada vez maior para o astro. Diante disso, ele tomou a difícil decisão de se aposentar das telas, encerrando sua carreira de forma precoce. No início de 2023, veio uma notícia ainda mais devastadora. Os médicos confirmaram que Bruce Willis sofria de demência frontotemporal, DFT, uma doença neurodegenerativa rara e progressiva, que afeta a cognição, a linguagem e o comportamento. Ao contrário do Alzheimer, que impacta a memória, a DFT compromete principalmente a capacidade de comunicação e a compreensão do mundo ao redor. A doença não tem cura, e com o tempo, os sintomas se agravam, tornando cada vez mais difícil para Willis interagir com os outros e reconhecer comandos simples. Para um ator que passou a vida inteira se comunicando com o público através de suas expressões, diálogos e presença de cena, essa foi uma reviravolta cruel e dolorosa. Desde então, sua família, incluindo sua esposa Emma Heming Willis,
Suas filhas e sua ex-esposa Demi Moore têm sido um pilar de apoio, cuidando dele e compartilhando atualizações sobre sua condição com os fãs. Emma, em especial, tornou-se uma voz ativa na conscientização sobre a demência frontotemporal, usando sua plataforma para educar o público sobre a doença e seus impactos. Mesmo afastado, Bruce Willis continua sendo celebrado por seus fãs e pela indústria cinematográfica. Seus filmes permanecem como testemunhos de sua genialidade e talento inigualável. A franquia Duro de Matar, seus papéis em Pulp Fiction, O Sexto Sentido, O Quinto Elemento e tantos outros clássicos seguem inspirando novas gerações de atores e diretores. Sua despedida precoce das telas foi um golpe duro para Hollywood, mas seu legado jamais será apagado. Bruce Willis não foi apenas um astro de ação, ele foi um símbolo de resiliência, humor e humanidade no cinema. Mesmo que sua voz já não ecoe nos sets de filmagem, seu impacto permanecerá vivo para sempre na memória de todos que tiveram o privilégio de assistir à sua arte. O legado de um verdadeiro herói. Bruce Willis não foi apenas um astro de ação, ele foi um ícone que redefiniu o que significa ser um herói no cinema. Em uma época em que os protagonistas do gênero eram representados por figuras musculosas e quase indestrutíveis, Willis trouxe algo diferente. Um herói humano, falível, cheio de sarcasmo e vulnerabilidades. Foi essa abordagem inovadora que fez dele um dos atores mais carismáticos e influentes da história do cinema. Sua grande virada veio com Duro de Matar, 1988, quando interpretou John McClane, um policial de Nova York que, por acaso, se vê preso em um arranha-céu tomado por terroristas. Diferente dos super-heróis de ação da época, McClane não era invencível. Ele sangrava, sofria, improvisava e, acima de tudo, mostrava medo, mas nunca desistia. Essa combinação de coragem e humanidade fez dele um personagem icônico e inspirou gerações de filmes de ação. No entanto, limitar Bruce Willis apenas ao gênero de ação seria injusto. Sua carreira foi marcada por uma versatilidade impressionante. Em Pulp Fiction, 1994, mostrou sua habilidade para o cinema independente ao interpretar o pugilista Butch Coolidge, um homem tentando escapar de um mundo violento. Já em O Sexto Sentido, 1999, surpreendeu o público ao entregar uma atuação contida e emocionalmente poderosa como o psicólogo Malcolm Crowe, num dos maiores suspenses psicológicos de todos os tempos. Sua contribuição para a cultura pop vai além dos filmes. Willis ajudou a definir um novo tipo de protagonista no cinema. Alguém que podia ser engraçado, charmoso, destemido e, ao mesmo tempo, incrivelmente real. Seu humor sarcástico e sua presença de cena inesquecível se tornaram marca registrada, tornando-o um dos atores mais amados de sua geração. Infelizmente, seu afastamento precoce das telas, devido ao diagnóstico de demência frontotemporal, trouxe um fim inesperado a uma carreira brilhante. No entanto, seu impacto não se apaga. Seus filmes continuam a inspirar novas gerações. Suas falas icônicas ainda são repetidas por fãs, e seu legado segue firme como um dos maiores da história do cinema. Aos 70 anos, Bruce Willis pode não estar mais diante das câmeras, mas sua influência jamais será esquecida. Ele não foi apenas um ator de ação, foi um verdadeiro contador de histórias, um artista que soube capturar a essência da humanidade em cada papel que interpretou. Seus personagens viverão para sempre, assim como o carinho do público por sua trajetória. Parabéns, Bruce Willis. Seu nome está eternamente gravado na história do cinema e no coração de milhões de fãs ao redor do mundo.